você é fã de novela mesmo, sai dessa que Tonho da Lua não é só Marcos Frota. Você pode mudar de canal e ver o ator também no Canal Viva em 2 papéis. Por hora, nós temos ele no Sexo dos Anjos, na pele de Tomás, e em breve ele estará de volta como Jatobá, da inesquecível América, que vem aí sendo reprisada pela primeira vez. Uau! Ele vem aqui no Fãs de Novela agora, para falar e relembrar esses personagens pra gente. Vamos lá? Marcos Frota já tá na televisão há 35, 30, 40... Vamos lá, quanto tempo, Marcos? Comecei Anarquistas, graças a Deus, em 81 para 82 e depois Veredas Tropical de Silvio de Abreu em 84. E de lá pra cá 84 foram para 85, né? muitos papéis que a gente sempre amou ver. Hoje, graças ao streaming, ao Canal Viva, a gente sempre tá aí com ele no ar. Então, na Globo, Mulheres de Areia, e no Canal Viva, a gente tem o Sexo dos Anjos, na pele do Tomás, que vocês podem ver. Que belezinha, né? gente. E, recentemente, o Viva anunciou que vem aí América. América. A novela de Glória Pérez vai ser reprisada pela primeira vez, ocupando o lugar de Senhora do Destino. E ele fez o Jatobá, um personagem inesquecível. O Marcos Frota é o convidado do Fãs de Novela para relembrar um pouco desses 2 personagens. E eu queria que você começasse me falando de Tomás. Tomás foi uma novela que era considerada muito leve, apesar de tratar de um tema delicado, que é a morte, que é, enfim, anjos e tal, mas de uma leveza, sabe? Dirigida pelo Roberto Thalma, inesquecível, interpretada pela Isabela Garcia, que vivia um momento primoroso na carreira dela, uma gracinha a Isabela. E ele, e o Roberto Thalma, diretor da novela, um dos grandes diretores da Globo, me fez um desafio de fazer um personagem mudo, surdo, mudo, com a linguagem dos sinais, mas muito espirituoso. Então ele acreditava que eu podia fazê-lo no sentido de ser bem-humorado, apesar de tudo. E numa época que não se discutia isso de inclusão, Exatamente. de libras, né? Eu fiz 4 personagens com deficiência, hein? Marcelo Rubens Paiva no teatro com a peça Feliz Ano Velho. Sexo dos Anjos com Tomás. Tonho da Lua e depois Jatobá da Glória Pérez América. Então 4 personagens onde eu tive que vestir uma pele e entender o que é você sofrer o preconceito. Que não é fácil, vamos ser sinceros, né? E assim, eu imagino que no Sexo dos Anjos teve toda aquela coisa de você também, como você falou, né? Embora ele fosse deficiente auditivo, ele era espirituoso. Tinha um humor nele, tinha uma certa rixa com a irmã, que era a Silvinha Buarque, né? Que tá aí. Tinha uma graça. Tinha que ter, porque era uma novela com o propósito de ser divertida. Então você não pode pesar muito, sabe? Mesmo tratando de um tema sério, como a questão da inclusão da pessoa com deficiência. E foi uma novela que ela nunca foi reprisada. Eu me lembro nos tempos do Orkut, que os noveleiros viviam pedindo ela no começo dos anos 2000, quando ela ainda tinha aí 12, 13 anos só. O pessoal falava, tem que reprisar o Sexo dos Anjos. E nunca reprisou. E hoje, 34 anos depois, o Viva desenterrou ela. Ela está sendo exibida aí umas 3 da tarde, com reprise de madrugada. Na madrugada. Né? Ela tá passando aí nessa faixa de novelas mais antigas. E muita gente aí tá podendo finalmente assistir, né? Então ela traz uma outra época, uma outra realidade para surpresa de muita gente. E eu queria ver o que você tem de lembranças, de bastidores, assim, de O Sexo dos Anjos, como que era para você essa época, né? De quando você chegou lá, essa composição, essa Eu vinha turma. muito afiado, porque eu estava fazendo um espetáculo de teatro do Mauro Razzi, chamado A Cerimônia do Adeus, onde me exigia muito, né, no teatro, né, protagonizar um espetáculo com aquela dimensão, com aquela grandeza de teste, de dramaturgia. Eu estava muito afiado, sabe? Então eu estava aquecido, estava quente, eu estava pronto para a cena, né? E dizem aqui, desculpa a falsa modéstia, mas é um dos momentos mais bonitos meu. Então tá aqui uma foto minha ali, olha. Olha. Que tem um astral, né, uma cara bacana. Isso é importante
na televisão. E um ano antes você tinha vivido o Beto, né? Vamos ser sinceros. Pois né? é. E tinha feito a novela do Agnaldo, era O Outro, que era o galã, junto com aquela Cláudia Abreu, que era um sucesso. Nós estamos absoluto, falando de né? um ano que o cara vinha fazendo triângulo com Cláudia Raia, Alexandre Frota e depois pegando Cláudia Abreu. E terminou a Sassaricano com... Olha, o pessoal fala muito de Tonho da Lua, de Mulher de Areia, mas em termos de sucesso, sabe? Beto com a Tancinha... Foi muito mais. É uma coisa. A Cláudia Raia, eu e ali era química pura. Tanto é que o Silvio de Abreu teve que mudar a história e fazer o Beto terminar com a Tancinha, em Sassaricano. É verdade, né? Teve essa mudança. Então assim, você vinha num momento que foi Era um momento bacana, um rompimento, cara. Você vê o galã da Tancinha surdo, numa época que não tinha inclusão, né? Pois é. E tinha a direção do Roberto Talma e do Fábio Sabag. Fábio Sabag dirigiu muito Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então ele me dirigia de uma maneira muito sensível, sabe? Ele falava baixo, o diretor sempre tem que usar um tom maior, porque tem uma autoridade de cena, reunir os elementos todos, técnica, os atores, música, clima, atmosfera. E para mim ele falava baixo. Ele vinha e falava, Marcos, olha, ele vai entrar por aqui e naquele momento a câmera vai te pegar e tal. Então aquilo para mim, ele me dava a dica certa para eu fazer o personagem. Uma novela que eu guardo com muito carinho, escrita pela Ivani Ribeiro também. Você é freguês de Ivani já, Mulheres de Areia, Sexo dos Anjos. Eu saí de Tomás para viver Mico Preto. Mico Preto. Outra novela que também até hoje não foi reprisada. E olha, é interessante Mico Preto, hein? Com Wilker, com Glória Pires, com o Luiz Gustavo, Tatá, de Sai de Baixo. Cara, é uma novela que aguardem aí, que a hora Acho que que com essa voltar... de streaming, de Viva, logo ela deve aparecer aí. Ela é pedida também, naquele ano tinha Lua Cheia de Amor, que também é pedida, né? Tem bastante coisa aí que deve aparecer. Mas eu sabia que na reprise agora, a novela ia pegar um público muito específico. Nichado, né? Os saudosistas. Porque, exatamente. E aquele público que tem uma lembrança da construção de uma novela mais simples, mais ingênua, onde a construção é feita de uma maneira diferente, era para aquecer um horário, para puxar a comédia das 7 e o drama das 8. Então era uma novela estratégica. Mas eu acho diferente, eu acho interessante essas novelas que tem essa proposta de sair da realidade, entendeu? A Globo teve esses momentos, que nem o Calmon em 2001 fez a 7, Um Anjo Caiu do Céu, que tinha isso, sabe, de conectar. O Silvio de Abreu em Deus Nos Acuda tinha o núcleo da Dercy Gonçalves também, Nossa. Que era um anjo. Eu acho que o público gosta também dessa coisa, que a gente sabe que não é realidade, né? O Valcir fez uma também que a Cláudia Gimenez fazia um anjo que vinha pra Terra. Eu acho que isso cai e pega essa coisa. Ficção, né, gente? Ficção, Tipo, soltar a imaginação, né? Eu acho que o Sexo dos Anjos com certeza também deve ter sido uma inspiração pro Mauro Wilson, que esses tempos fez aquela novela... depois da pandemia 7, né, que Quanto Mais Vida Melhor, que era da morte também, tinha muito do personagem da Bia Seidley, que tinha isso de combinar a espera da morte, né, e o que muita gente não sabe é que o Sexo dos Anjos é uma adaptação, né, vocês foram avisados disso na época? Fomos avisados. Teve uma preparação? Como que foi? Não, teve um cuidado, né, para poder fazer transformar a novela num tema mais contemporâneo, já que ela foi feita num tempo mais atrás. 68, com mais preconceitos, com mais dificuldades, com uma certa ignorância sobre o tema. Uma das tarefas do elenco é dar leveza e transformar a novela numa novela contemporânea. Muito bem. E é isso, Sexo dos Anjos, uau. E América, essa daí temos... muitas histórias. Eu tenho uma curiosidade que vocês vão cair para trás, aguarde. Quero saber. América também vai ser reprisada pela primeira vez. E América marcou Marcos Frota. Parece que não, mas 18 anos já, Marcos. Uau. 2005, 18 anos. Uau, o Davi, meu filho com a Carolina, era bebezinho, gente. Então já 18 anos. E foi uma novela que te trouxe, como você falou, para mais um personagem deficiente, de inclusão. Num momento muito auge de Glória Pérez, ela vinha depois de O Clone. Exatamente, um tema científico, né?
tema difícil sobre a clonagem, e ela emplacou. E ela emplacou e ela prometia, assim, a América com uma promessa que ela cumpriu, né? A América foi a segunda maior audiência da década. Olha só. Ficou só atrás de Senhora do Destino. Olha só. A América rendeu aí muito. Depois, da segunda metade pra frente, ficou um pouco polêmica a audiência, mas na média, ela rompeu, ela teve uma audiência enorme, com essa promessa que ela tinha de Estados Unidos, de mundo do rodeio, Fronteiras, né? Fronteiras. Imigração, E ela trouxe legal, né? muitos temas. E um desses temas era o Jatobá. Um rapaz, um homem que lutava para reconquistar o seu amor, que era a Tutia Meirelles, mesmo com uma cegueira, com uma deficiência visual adquirida, né? Porque ele não veio de nascença aquilo, ele adquiriu e era irreversível. Era um personagem muito, muito difícil. E no começo emplacou de um jeito, cara. Uma vez eu fui fazer Emoções, que é o Cruzeiro do Roberto Carlos. Ah, é porque a trilha do Jatobá era a volta do Roberto Carlos, né? Falei, Roberto, eu vou fazer um personagem cego na novela. A gente não pode se esquecer que Roberto tinha um filho cego, que era o Dudu Braga, muito, muito meu amigo. Um querido, um homem espetacular, um menino de ouro. E ele parou, olhou, Roberto é muito misterioso, muito tal. E na semana seguinte, ele ligou pra Glória, olha, a Glória ligou pra ele, porque eles eram muito amigos e tal, e ele falou que ele tinha uma música pro personagem, que era a Volta, escrita durante a Jovem Guarda, e que ele não tinha gravado ainda. Quem gravou foi os VIPs. E ele gostava tanto da trama do personagem que ele topou fazer uma cena. Era eu e Tutia aqui numa casa de show em São Paulo, ele estava fazendo show, e ali eu me aproximava dela, tinha uma cena de beijo e tal, e com o Roberto cantando e tal. Me lembro bem, tem uma foto com ele no camarim, eu, Glória, Tutia Meirelles e o Roberto Carlos, e ele muito feliz com o resultado da novela e com o resultado da canção, né? E, como é que era? E estou guardando Dando o que há de bom em mim para lhe dar quando você voltar. Roberto Carlos. O rei. Não, legal. E aí aquilo também foi, não dá pra falar que foi um grande personagem na sua carreira, né? Foi... Olha, a gente, um personagem, ele é longevo, sabe? Foi importante. Um personagem de muitos capítulos, entendeu? Então ele foi o tema do Criança Esperança aquele ano. Não precisa dizer mais nada, é uma consagração. Para aquela geração ficou Jatobá também, Opa, né? Eu era chamado de Jatobá onde eu ia. E a gente levou isso para dentro do Congresso Nacional, criamos o CONAD, que é o Conselho Nacional de Defesa da Cidadania da Pessoa com Deficiência. Rapaz, olha que legal. Eu tenho um espetáculo, Arthur, que chama Somos Todos Brasileiros, um espetáculo de circo, só com pessoas com deficiência, inspirado pelo Jatobá, cegos, amputados, autistas, cadeirantes, tetraplégicos, paraplégicos, em cena, num espetáculo circense. Quer dizer, não tem de Gerson, comandado pelo maestro João Carlos Martins. Grande amigo e parceiro nosso aqui da editora. Com certeza. Grande. E pelo Herbert Viana do Paralama do Sucesso. E isso tudo foi inspirado no personagem. Eu fui encomendado pelo BNDES para criar um espetáculo para chamar a atenção da opinião pública para uma linha de crédito que beneficiava projetos ligados com acessibilidade de pessoas com deficiência. Olha aí. Então, sabe, a gente acha que a novela é o sucesso artístico, mas também tem um sucesso institucional. E o personagem, da metade para frente, ele serviu muito mais à causa da inclusão do que a questão da ficção em si, do romance, da conquista, da perda, do amor, da reconquista e tal. E eu tive que entender isso. E é uma característica da Glória Pérez também. E é uma característica da Glória Pérez, a gente deve agradecer muito. A Glória Pérez tratou com muita seriedade e inaugurou essa questão e também foi um divisor de águas, porque a partir da novela América e do Jatobá, teve uma lei aprovada da empregabilidade de pessoas com deficiência em empresas com mais de 100
funcionários. Foi incrível aquilo, cara. Essa então é a maior lembrança que o Jatobá pode trazer para você. Eu não vou Isso nem fazer essa pergunta. inesquecível. É quando o artista, Arthur, também se coloca como para retribuir para a sociedade, sabe? É quando o trabalho da gente torna-se útil, entendeu? Quando você retribui aquilo que você recebe. Isso tem um valor incrível, cara. Não é? A gente não pode só estar em busca de um sucesso artístico, do reconhecimento do seu trabalho, do seu talento. A gente tem que se colocar também a serviço de um bem maior, de um bem comum. Quando você encontra um personagem como esse, você tem que ficar muito atento. Perceber o que o autor quer escrever, ao escrever o que ele quer dizer e você colocar à disposição, sabe? É mais uma vez aquele momento que a gente fala que a gente tem que abrir mão da vaidade e focar no exercício do ofício. Legal. Pra quem é noveleiro, a gente não te vê numa novela desde... Eu fiz, acho que é Sol de Verão, Sol Calente, aquela última novela do Bruno Gagliasso também. Sol Nascente. Sol Nascente. Eu fiz uma participação com a Giovanna Antonelli, sim, Marcelo Novaes e tal, Sol Foi Nascente. a última novela do Walter Negrão. Walter Negrão, que escreveu Era Uma Vez. Sim. Onde eu era o vilão. Exato. Com a Nair Bela, inesquecível. Olha, se você me perguntar, morro de saudade. Ah, claro. Morro de saudade do corredor, do convívio com o elenco, sabe? E você, aquele friozinho na barriga, que dá gravando! Ai, meu Deus! E aí você vai soltando o personagem, morro de vontade. E filme, olha, tô teatro, longa, série, alguma coisa assim, tem algum projeto, alguma coisa que você está preparando? Olha, eu acho que está na hora de eu colocar a minha energia, o meu momento, a minha maturidade para produzir um longa-metragem para a sala de cinema. Eu acho que a minha geração é responsável por esse momento agora. Dá muito trabalho, envolve muito tempo, não é uma coisa que é papum. Um longa-metragem você planeja, orça, grava, filma, depois finaliza, depois lança. É um projeto longo, você precisa ter paciência, você precisa ter, sabe, capacidade de não deixar a peteca cair em nenhuma das etapas, mas eu acho que é isso que eu preciso fazer agora. Eu acho que o mercado espera, eu acho que o cinema brasileiro precisa voltar, puxar o público, o espectador, para encher as salas. É claro que tem o streaming. E tem Amazon, Netflix, Telecine, Globo, enfim, tem tudo aí aberto. Mas encher as salas de cinema no Brasil deve ser um compromisso do artista também. E eu estou me preparando junto com uma equipe para colocar aí um longa-metragem, falando de uma maneira para o público todo, para as crianças, mas um projeto aberto, assim, sabe? Eu acho que é isso que a minha alma me pede. Eu acho que o meu lugar agora é me desafiar nesse sentido, sabe? É fazer um longa-metragem, colocar à disposição do grande público do meu país. Muito bom, a gente vai querer saber desse longa aqui de novo quando estiver saindo do papel, hein? Se Deus quiser. E enquanto isso, a gente pode também acompanhar o Marcos Frota com o trabalho dele do circo, ó. Queria pedir para você deixar aí como a gente faz para acompanhar os seus trabalhos aí circenses. O circo era uma paixão que começou na novela Cambalacho, escrita pelo Silvio de Abreu e dirigida pelo Jorge Fernando. Naquela novela que eu fazia par romântico com a Regina Casé, que fazia Tina Turner, que era Tina Pepper, e com um elencaço, Cláudio Marzo, meu ídolo maior, e Edson Celulari, ai meu Deus, Débora Bloch fazia Maria Machadão. Cara, a Suzana Vieira, Natália Timber, Rosa Maria Murtinho, minha mãe. Ali começou o circo, pelas mãos de Jorge Fernando. Era uma paixão, virou amor. E o amor é para sempre. Eu nunca mais vou me desassociar, nunca mais. Não é uma temporada que quando você termina esquece. O circo é para sempre. Então, www.unicirco.com.br, a primeira grande universidade do circo no Brasil. Miragecircos.com.br, circodosonhos.com e por aí afora, pelo Nordeste, está o Marcos Frota Circo Show. Acompanhe.